Quando ela tinha, Lila Nanda, ela tinha 8 aninhos ou 9 anos mais ou menos. Ela é Mercúriozinho, né? E inclusive, ontem ela foi efetivada, né? O processinho tá no processo dela, né? Ainda está em processo, mas já pediu a documentação, a empresa já pediu a documentação. Não sei, a Govinda tá na sala ainda? Govinda, a Lila Nanda, Govinda, você está me ouvindo? Oi, tô. A Lila Nanda já foi contratada pela empresa ou está no processo? Já foi contratada, né? Já. Então, a minha filha, a Lila, quando ela tinha 8, 9 anos de idade, ela é da série Mercúrio, né? E Mercúrio é aquilo, assim, inteligente, rápido. E uma das terapias que equaciona Mercúrio são as artes ou músicas, né? Música ou artes. Alunos da série Mercúrio que não praticam artes ou que não estão relacionados com algum tipo de artes pode ter danos neurológicos, porque o movimento de Mercúrio é muito rápido. Então o sistema neurológico da pessoa fica a 1000 por hora, pensando, e preocupação com o futuro. A pessoa fica extremamente preocupada com o futuro, né? E assim é a minha filha. Ela, nesse contexto, né, extremamente preocupada com o futuro, querendo saber como será o futuro dela e tudo. E ela chegou em mim e perguntou o que seria dela caso eu deixasse de existir em algum momento, né? Tipo, pai, se você morrer, você já pensou o que vai ser de mim? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Ela tinha 9 anos, né? Eu olhei para ela assim e entrei em estado de choque, né? Falei, não, isso dela tá possuída. Isso é uma possessão. Tem alguma criatura sobrenatural possuindo a minha filha. Porque os 9 anos de idade com essa preocupação, e eu não entendia muito bem na época, né? Qual era a consideração. Depois eu vim entender melhor. Mas eu então fui procurar no mapa dela qual seria o que poderia ser alguma coisa que resolvesse, né, a situação dela. Identificamos que a artes, não é, seria um caminho apropriado para ela. E o resultado depois de 4 anos foi esse quadro aqui, né? E um deles, né, são vários outros. E ela está assim, ilustrando nossos livros, né, de astrologia, e também tem outros livros que ela está ilustrando. Já fez alguns trabalhos, né, de ilustração. Recentemente ela fez um mini curso, né, de tatuagem. Ela já é, né, desenhista. Já fez algumas tatuagens para algumas pessoas. Fez inclusive na própria mãe dela, Govinda Lila, né, fez um peixe na panturrilha, na batata da perna, um peixe muito bonito. Então ela, assim, e sempre preocupadíssima numa profissão. Qual será a minha profissão? Porque é uma das características da série Mercúrio, é uma profissão, porque Mercúrio é muito rápido, é imperativo, então a pessoa tem que estar ocupada fazendo alguma coisa. Quando ela cresce, a preocupação é uma ocupação. Quando é criança o que eu vou fazer? Eu me lembro que eu estava trabalhando ou estudando, ela brincava um pouco e chegava em mim, e agora? O que é que eu vou fazer? Então eu criava e inventava uma brincadeira, eu calculava, isso aqui vai dar mais ou menos uns 15, 25 minutos de tempo para mim. Então, meia hora no máximo. Daqui meia hora, e agora? Eu já terminei, o que eu vou fazer? Então, quer dizer, tem que ter uma ocupação contínua. E quando chega, né, na fase mais adulta, a ocupação é a profissão, né, o trabalho. Qual é a minha profissão? O que é que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar e tal? E no caso dela, né, rápido, né, isso é precoce. E tem as cerimônias de fogo, né? Então eu sugeri a ela que, né, fizesse um ciclo com as cerimônias de fogo para que ela obtivesse, né, o desejo, o resultado dela e os créditos piedosos, né, gerados no sacrifício da relação com a cerimônia de fogo pudesse assim ser transferido para a realização dos desejos dela, naquilo que ela precisava. E ela entrou num ciclo, né, junto comigo,
com as cerimônias de fogo. Inclusive ela se tornou a minha assistente, né, para montar as arenas. Montava as arenas e participava também das cerimônias. E sempre na cerimônia você escreve o seu desejo num papelzinho e tal, e eu queimo. Inclusive as cartas que vocês enviam para mim, dos pacientes, são todas cremadas, né, durante o processo das cerimônias de fogo. E aí o desejo dela, né, eu não sabia qual era o desejo dela e também nunca busquei procurar saber, né, simplesmente eu executo a função do sacerdote. Mas ontem parece que se efetivou, né, a contratação dela. Ela foi contratada por uma empresa, né, por uma empresa multinacional, e ela vai trabalhar online, né, por um período. Ela é uma auxiliar no caso, mas ela vai ter um salário, né, assim, coerente, né, para a primeira experiência dela e alguns benefícios. Então ela está super feliz. E ontem nós estávamos conversando e ela estava dizendo: pai, isso é incrível. Como é incrível, isso chega a ser assustador. Eu falei: por que, filha? O que foi que aconteceu? Você não vai acreditar, mas todas as vezes que eu escrevia o meu desejo na cerimônia de fogo era justamente isso. Eu quero um trabalho online para trabalhar em casa e, se possível, numa empresa que me dê confiança, que eu me sinta segura e tal, e não um freelance. E foi exatamente isso que veio para mim, um trabalho numa empresa, né, que oferece segurança. É um trabalho que eu vou fazer em casa, online, e não é um freelance, eu sou contratada. É o meu primeiro, tirou a carteira de trabalho dela, foi a São José dos Campos, fez a documentação, passou pelos exames médicos e está super feliz e abençoada, né, por Krishna, para começar a vida dela aí e dar sequência nos projetinhos dela, da série Mercúrio. E foi ela que pintou esse quadro. Para quem conhece a minha filha, o rosto de Krishna é basicamente o reflexo dela, é praticamente um autorretrato dela com o rosto de Krishna, né? E isso eu estou, né, mencionando isso daí para dar uma referência de como que esses conhecimentos védicos, de como que essas manifestações védicas, elas vão além do princípio da religião mecânica, não é? Elas não são apenas uma técnica de yoga, de autocontrole. Tem essa parte também, que é a parte que nós utilizamos, né, na sala dos mantras, na torre dos mantras. Mas é importante nós sabermos que, para além dos processos terapêuticos do sistema de yoga, está a realidade transcendental mística, que é a manifestação da Suprema Personalidade de Deus, né? E nós temos os nossos karmas, que eventualmente nos impedem de realizar os nossos desejos, ou até mesmo, quem sabe, né, de termos paz e sermos felizes, também porque nós criamos, né, as nossas próprias autossabotagens, e aí nem Deus resolve, né? Quando nós não queremos mesmo, nem Deus resolve, né? Quando nós queremos manter certos hábitos ou certos comportamentos nocivos e danosos, até Deus, né, reserva-se ao direito de não ter que se submeter ao capricho de uma pessoa ingrata e indisposta à sua própria felicidade. Então ele deixa a pessoa sofrer o quanto ela quiser, e quando ela estiver cansada dos sofrimentos das próprias autossabotagens dela, então ela vai estar mais lúcida e humilde, e com isso ela vai conseguir eventualmente apreciar os dons de Deus e, quem sabe, com isso, né, se tornar uma pessoa mais lúcida no caminho que ela está prosseguindo. Mas então nós temos agora o tema principal é Krishna. Nós estamos falando de Krishna, né, na verdade, né? A todo momento nós estamos falando de Krishna. Quando nós falamos da Suprema Personalidade de Deus, isso é genérico, né? Se eu digo, por exemplo, a minha professora, né? Ou a professora da sala, ou a diretora da escola, esse termo ou essa consideração é uma consideração impessoal, genérica, refere-se a um posto, né? O posto diretora da escola é ocupada por uma pessoa, Dona Joana, Dona Maria, Dona Silvia, né? Eu tinha uma diretora de escola que depois ela se tornou secretária de ensino, e o nome dela era Zilda, e nós
nós não a chamávamos de a diretora, a gente chamava ela de Dona Zilda, né? Então, o termo Deus, na verdade, é um termo muito, digamos, impessoal e distante. Se nós queremos falar, né, Deus, nós estamos nos referindo ao posto ocupado por uma pessoa. E essa pessoa, quando é mencionado o nome direto dessa pessoa, já automaticamente se tem uma ideia da forma dessa pessoa. E quando nós falávamos Dona Zilda, o simples nome Dona Zilda trazia diante de nós a forma da diretora, e isso era o suficiente para nos deixar em estado de choque. E tudo que nós íamos fazer de errado, desistíamos. A Dona Zilda era terrível, mas era assim que tinha que ser. Se não fosse, ela não sobreviveria a nós. Mas felizmente ela era terrível e por isso ela continuou sendo diretora e foi eleita depois para a Secretaria de Ensino. Então foi pela sobrevivência dela a nós que ela conseguiu ir mais longe, senão ela teria sucumbido. Mas felizmente ela era terrível e forte e conseguiu sobreviver. Mas então é assim, quando nós falamos o nome de uma pessoa específica, essa pessoa aparece diante de nós. A forma dessa pessoa aparece diante de nós. Se a forma da pessoa não aparecer diante de nós, é porque nós não conhecemos a pessoa. Certo? Se eu digo assim, o presidente da República da França. Ok, já sei que é um país, já sei que tem a França. Mas eu não sei quem é a pessoa, só sei que tem um cargo, presidente da República. Ótimo. É referência, mas não é uma referência absoluta. Agora, se eu digo Macron, que é o presidente da França atualmente, eu acho, né? Então, e se eu tenho alguma forma, eu vou lá e pesquiso Macron, aí vai aparecer uma foto dele. Então eu já sei de quem eu estou falando. Já transcendi o posto e já cheguei até a pessoa. Então, quando nós falamos Krishna, é porque nós já transcendemos o posto, Deus, e já estamos falando da pessoa a quem nós estamos nos referindo. Então, essa é uma relação muito mais pessoal e muito mais direta e muito mais objetiva. Então, sempre que nós falamos Krishna, nós estamos falando da pessoa que ocupa o cargo vitalício Deus, tá? Então, nós estamos falando da pessoa Deus. E, claro, nós também podemos mencionar, mas Deus tem muitas centenas de milhares de nomes. Ótimo, não tem problema nenhum em relação a isso. Então, sempre que você falar o nome de Deus, certamente você vai ter automaticamente, acompanhado do nome de Deus, a pessoa Deus. Se você falar qualquer nome de Deus, mas ao mesmo tempo não aparecer a forma Deus, então a sua compreensão da pessoa Deus, ao qual você está ligando o nome definido, não está completa e possivelmente você não está em pleno domínio do conhecimento da pessoa com quem você está se relacionando. Digamos que eu digo que Deus é grande. Isso é genérico, isso é impessoal, isso não é absoluto. Isso é apenas uma qualidade de Deus. Não é absoluto porque não inclui a pessoa Deus, só inclui as qualidades de Deus. Apesar de que não há diferença entre as qualidades do Supremo e o próprio Supremo, são unos, ou seja, não há uma relação de distinção entre eles. Entretanto, ao mesmo tempo, paradoxalmente, são diferentes, porque você não está se referindo à pessoa objetivamente falando, você só está falando de uma qualidade dela e não da pessoa em si. Então é preciso você ter noção da pessoa de quem você está falando. Então, a gente vai falar de Krishna e nós precisamos saber, primeiramente, quem é essa pessoa, para não sermos apenas superficiais nessa relação, tá? E agora são 8 horas e 36 minutos e eu tenho 15 minutos para falar o passatempo de Krishna e contar, não é, o início pelo menos de como foi que Krishna decidiu aparecer em Bharata Varsha, que é conhecido como Bhumi ou Terra. Quero lembrá-los que Krishna, enquanto a sua posição de absoluta, suprema personalidade de Deus,
pode aparecer simultaneamente em centenas de milhares de planetas semelhantes à Terra, tá? Ah, mas por que Deus, na sua grandeza, vai aparecer justamente aqui nessa Terra? Não, tá? Fique tranquilo. Deus, ele pode aparecer em centenas de milhares de terras simultaneamente. A nossa não é a única. Então, não precise ter essa ansiedade. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, pessoal, eu estou pensando na possibilidade de que outras pessoas possam também vir a ouvir esses vídeos e levantar essa questão, tá? Não necessariamente que eu estou mencionando que você esteja fazendo isso. Eu estou levantando a possibilidade de que alguém possa questionar isso, tá? Então, a questão, mas por que Deus se dignaria a aparecer justamente aqui, nesse planetinha azul insignificante, num sol insignificante, num espaço, numa galáxia média e aquela história toda? Muito simples, é porque ele pode aparecer em qualquer uma das terras, e essa não é a única, são centenas de milhares de outras pequenas esferazinhas habitadas nesse universo. Acredite, é uma questão de tempo para identificar isso daí. Ontem nós obtivemos a resposta de que é possível produzir oxigênio em Marte. De Marte se pode projetar telescópios que podem enxergar melhor, né, outros sistemas solares e por aí vai, né? É uma questão de tempo para identificar próximos planetas habitados. Talvez não seja no nosso tempo, mas certamente esse tempo não se demorará tão mais do que durou. Nós precisamos de 200 mil anos para produzir o Perseverança, e não vamos precisar de 200 mil anos para assim, acelerar esse processo não, tá? Bom, então Deus, ele pode aparecer simultaneamente em centenas de milhares de terras, outras terras, inclusive está afirmado nas escrituras védicas, nos Shastras, que enquanto nós estamos agora, nesse momento, falando sobre Krishna, que já esteve aqui nesse planeta e realizou os seus passatempos há mais ou menos 5 mil anos atrás, nesse exato momento, ele está manifestando os seus passatempos em um dos planetas dentro desse universo, ou até em mais de um planeta simultaneamente. Só não está no nosso nesse momento, porque ele já esteve aqui recentemente, do ponto de vista de eras geológicas. Praticamente nós somos contemporâneos de Krishna. 5 mil anos, dentro de um contexto de 200 mil anos de história, praticamente, né, nós estamos ainda no quintal de Krishna, nós estamos praticamente dentro dos passatempos de Krishna ainda, somos contemporâneos de Krishna. Então ele esteve aqui muito recentemente e, claro, ele está agora, nesse momento, executando as suas lilas e os seus passatempos em um dos planetas em que há seres humanos em evolução. E por que ele faz isso? Porque é um estágio. Nós precisamos ter uma ideia das possibilidades para que a gente se familiarize com elas e queiramos ou não, isso vai depender de nós, nos integrar à lila de Krishna e com isso nos fundir a Krishna. Não no sentido de perder a nossa existência ou nossa personalidade, ou nós entrarmos no corpo de Krishna e deixarmos a nossa individualidade, não é assim. Nos fundir a Krishna significa entrar no humor de Krishna e viver a realidade Krishna, que é assim, a realidade suprema e absoluta, que é plena de amor, bem-aventurança, prosperidade e ausência de escassez, né? Vaikunta, sem ansiedades, tá? Muito bem, então é dito que sempre onde há a necessidade, onde os impiedosos predominam e onde as pessoas piedosas, que são chamados os devotos do Senhor Supremo, estão em aflição e sofrimento devido às crueldades das pessoas ingratas e exigentes, porque normalmente uma pessoa ingrata também é muito exigente em relação ao que os outros têm que fazer por ela. O mundo, quando fica predominantemente infestado de pessoas ingratas, egoístas, e por isso se tornam violentas, porque devido à ingratidão, elas acabam produzindo sofrimentos aos outros, como por exemplo, destruir uma floresta que oferece frutos, alimentos, oxigênio, de uma maneira criminosa, simplesmente para produzir algo que necessariamente vai dar lucro e etc., sem considerar os efeitos negativos que isso vai produzir para outros. Isso é ingratidão.
Isso é violência, né? Ou até mesmo o que nós fazemos com as vacas, por exemplo, é ingratidão. Porque as vacas nos dão leite, elas fazem a função de ser nossas mães, e nós, enquanto humanidade, fazemos o quê? Como gratidão a esse ser que atua como nossas mães. Nós vamos lá, matamos elas e as devoramos. Isso é ingratidão acompanhada da consequência da ingratidão, que é a violência, não é? A ingratidão e a violência são parceiras, são partes de uma mesma máfia, fazem parte de uma mesma gangue criminosa. Ingratidão e violência são membros da mesma gangue. E, bom, então, quando um planeta está sobrecarregado de pessoas ingratas e violentas, as pessoas piedosas e pacíficas se sentem oprimidas e, enfim, exploradas e ficam em estado de sofrimentos. Então, nesse momento, as orações das pessoas piedosas enternecem o coração de Vishnu, que é o Supremo Senhor, e ele então decide aparecer nesse local para aliviar o karma coletivo do ambiente e assim resgatar os seus devotos queridos para mais próximo dele. Então é por conta disso que o Senhor Supremo decide aparecer no planeta Terra como o nosso. E houve uma época, aproximadamente há 5.000 anos atrás, que os sábios perceberam que haveria uma mudança de era. Sairíamos da Treta Yuga e entraríamos na Kali Yuga. São 4 eras divididas, assim como são as 4 estações do ano. Tá? Temos primavera, verão, outono e inverno. Cada era tem uma classificação de tempo dentro do espaço. Então nós temos a Dwapara Yuga. Na Dwapara Yuga, ou temos Satya Yuga. Satya, que significa verdade, é uma era onde as pessoas vivem mais, não tem vírus, essas doenças loucas que nós temos agora, e as pessoas são saudáveis e pacíficas, né? Depois isso vai perdendo a sua textura e entramos numa outra era chamada Dwapara Yuga. Então já começa a aparecer aí os primeiros efeitos de degradação, de decadência, muito sutilmente, né? Uma sementinha. Quando entra na Treta Yuga, aí a coisa dá treta. Começa a dar treta na Treta Yuga. E quando chega no finalzinho da Treta Yuga, aí quando a coisa fica treta mesmo, daí é que vem a Kali Yuga. A Kali Yuga já é assim, ó, já é uma era de escuridão, de hipocrisia, de falsidade, de ingratidão e de desavença e de violência. É uma era escura, onde as pessoas serão viciadas na escuridão, na letargia, na ignorância, na maldade e no desinteresse por Deus, transformando em um servo delas. É bem característico da Kali Yuga ver as pessoas indo constantemente a Deus para pedir alguma coisa, para que Ele faça alguma coisa por elas. E quando elas estão bem, felizes, saudáveis, elas simplesmente negligenciam Deus e vão curtir com os amigos, passear, divertir-se na vida. E quando elas estão com dificuldades, aí sim vão pedir para o servo delas trabalhar para cuidar delas, porque afinal de contas Deus está lá para isso mesmo, para ser o nosso servo, para nos cuidar. Então, quando é hora de trabalhar, vamos, Senhor, por favor, vamos trabalhar, não é? Afinal de contas, você vai ficar aí parado, vendo tudo acontecer e vai me deixar aqui sofrendo? Não, de forma alguma. Bora lá, se mexendo, trabalhando. Eu estou rezando aqui para você, então, por favor, se mova aí. Essa é a nossa mentalidade. Infelizmente, grosseiramente falando, essa é a nossa mentalidade. E isso demonstra, uma das características da Era de Kali. Na Era de Kali, nós oferecemos o melhor entre nós, egoisticamente, e quando nós estamos aos bagaços, né, assim, aos pedaços, aí nós oferecemos o resto de nós para Deus. Por isso que as pessoas costumam cultivar espiritualidade, religiosidade ou espiritualidade na velhice. Você vai na igreja, tá cheio de velhinhos lá, e os jovens estão curtindo a vida, se divertindo e tal.
E é assim, né? Esse é o nosso comportamento, né? Egocêntrico e hipócrita na relação com o absoluto. Nós não o amamos, na verdade, nós o adoramos. E por que nós o adoramos? Porque nós temos interesses em que ele esteja sempre disposto a dar conta das nossas demandas. E essa é a nossa situação, porque é a situação da era de Kali, que é uma era de hipocrisia e de ignorância. Então, quando entrou a era de Kali, os sábios se reuniram e oraram para que a própria Mãe Terra fosse inspirada e pedisse a audiência de Vishnu, ou seja, que Vishnu descesse sobre a Terra para aliviar o fardo do karma das entidades vivas que nasceriam na Kali Yuga, ou seja, nós, né? E aliviasse, extirpando, né, os líderes demoníacos, as mentalidades demoníacas, para amenizar o impacto dos sofrimentos que as almas teriam, né? Teriam que viver como consequência do próprio karma que seria criado dentro da Kali Yuga. Então, a própria Mãe Terra, que conhecida, o nome é Bhumi, assume, né, então, a sua forma pessoal, e vai até Vishnu virtualmente. Não é necessário a Terra sair caminhando ou sair com a asinha voando fora do sistema solar, não é assim que funciona, tá? Virtualmente a forma da forma da Terra, que é uma forma pessoal, aproxima-se de Deus e pede, por favor, venha, porque o peso das pessoas egoístas e violentas e hipócritas e mentirosas está insuportável para mim, né? Uma mãe suporta o peso de um filho doente, uma mãe suporta o peso de um filho incapaz, mas uma mãe não suporta o peso de um filho mentiroso. Ela prefere morrer ao ouvir os enganos e os truques das mentiras contadas por um filho hipócrita e mentiroso. E eu estou sobrecarregada de filhos hipócritas e mentirosos. Por favor, alivie os meus sofrimentos. Nesse momento, então, essa conversa foi entre Bhumi, a Mãe Terra, e a própria Suprema Personalidade de Deus na sua forma de Vishnu. Mas Devananda, você não está falando de Krishna? E agora você está falando de Vishnu? Como é isso? Por favor, né, explique isso. Quem é Vishnu? Quem é Krishna? Tem diferença entre eles? Por que ora você fala Vishnu, ora você fala Krishna, como se fossem pessoas diferentes? E ao mesmo tempo você fala como se fossem a mesma pessoa. Como a gente pode entender essa aparente semelhança e diferença ao mesmo tempo? Isso é o que eu vou explicar no próximo capítulo dessa novela Krishna, né? Mas saibam que nesse momento Vishnu, compadecido dos sofrimentos de uma mãe, é sempre assim, né? É a mãe que consegue assim enternecer o coração de Deus quando essa mãe ela tem bondade no coração, né? Serenidade e bondade no coração. Então elas conseguem, as mães bondosas e serenas conseguem sim encantar o coração de Deus para que eles as ajude, porque as mães são uma manifestação de Deus, né? Elas são a encarnação de Deus e a forma suprema de Deus na Terra são as mães. E quando uma mãe consegue harmonizar-se com Deus, então fica evidente, né, que a presença de Deus, é a manifestação de Deus, é a mãe. E quando elas não conseguem, aí é a manifestação de alguma outra coisa que eu não vou mencionar aqui, mas infelizmente os jogadores podem errar também, né? Mas então o Senhor Supremo Vishnu, na sua qualidade de ser um ser maternal e compassivo e compreender os sofrimentos de uma mãe, justamente pelo fato de ele ser maternal, de ele ser uma mãe, né, um princípio maternal, de ele ter uma qualidade emocional de uma mãe, melhor colocando assim. E claro, ele então, compadecido dessa mãe em aflição, diz para ela o seguinte:
minha querida filha, movido de compaixão pelos seus sofrimentos, por favor, acalme-se, eu irei. Então, Bhumi, a Mãe Terra, recolhe-se novamente e passa a respirar calmamente, aguardando a presença do Senhor Supremo, que aconteceria logo na sequência. Então, nesse tempo, existe uma logística para a descida ou para o aparecimento de Vishnu, ou o aparecimento de Deus sobre a Terra. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo capítulo, tá bom? São 8 horas e 52 minutos, né? Eu extrapolei em 2 minutos, acho que é tolerável. Eu vou parar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já terminou dizendo que você vai falar dela. Então eu vou aguardar. Ah, tá. É a questão da diferença e simultaneidade, é isso? Não, do aparecimento. Do aparecimento, né? Nós estamos, desde a semana passada, falando do aparecimento, só que a gente ainda não chegamos, né, como ele aparece propriamente. Isso é porque eu estou gradualmente contextualizando, né, para não parecer apenas uma história da Índia antiga, né? Eu preciso colocar de uma maneira que seja, né, absorvido de uma maneira na proporção real, né, a que a Lila de Krishna, ou o passatempo de Krishna, merece ser apreciado, e não como uma história linda da Índia antiga, para não parecer algo semelhante aos faraós do Egito, aos maias de Machu Picchu. No início do ano eu fiz uma live, um vídeo, né, gravei um vídeo falando sobre a característica do ano de 2021, né? O ano de 2020, 2 e 2 é 4, e 4 é o princípio Rahu, que está em atividade. Então, Rahu é o eclipse lunar, e Rahu significa uma cabeça sem o corpo. Então faltam as pernas. E 2020 foi um ano sem pernas, ou seja, as pessoas não puderam se locomover. Faltam os braços. 2020 foi um ano em que as pessoas não puderam trabalhar praticamente, então ficaram sem os braços. Falta o estômago. Portanto, muitas pessoas tiveram que reduzir a quantidade de alimentos, né? Deixaram de ir aos restaurantes, etc. Falta o coração, então sobra um espaço vazio no coração. Os índices de melancolia, né, de depressão, porque as pessoas ficaram presas, e medo, né? Quando você tem ausência do coração, é o equivalente da ausência da emoção, e a ausência, né, o coração é o arquétipo da felicidade, da alegria. Então você tem aí a ausência desse princípio, portanto você tem aí a ausência da felicidade, a ausência da alegria, e automaticamente a presença do medo ou do isolamento. Então, isolamento, medo, não locomoção, aprisionamento, impossibilidade de agir, impotência, um sentimento generalizado de impotência. Rahu é a característica. 2020, Rahu. 2021, Mercúrio. Mudou, né? Mercúrio, muito próximo do Sol, é um planeta próximo do Sol. Mercúrio, ele é rápido, a órbita 88 dias, a órbita mais rápida do sistema solar. É um planeta pequeno. O arquétipo de Mercúrio é uma criança de 8 anos de idade, né? As características de uma criança de 8 anos de idade são: ele é curioso, a criança é curiosa, hiperativa, esperançosa e ingênua, né? E portanto, eu fico com a beleza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, né? Já foi dito isso. Então as crianças, elas são o arquétipo da esperança, da ingenuidade e da continuidade, né, da existência. Em 2021, logo no início, em novembro, né, e também Mercúrio é inteligência para solucionar problemas. Mercúrio significa inteligência para solucionar problemas. A vacina contra a Covid, que na verdade é uma manifestação de Rahu,
Rahu significa doenças de difíceis previsões, que se alastram e o médico olha, quando ele olha, ela foi para outro lugar, quando olha para outro lugar, já foi para outro lugar. É fumaça, né? Então você não consegue enxergar direito. O ano de 2020 passou o ano todo os cientistas e médicos imersos em fumaça e as pessoas imersas em ansiedade e impotência, sentimento de impotência e de isolamento, etc. Quando chegou ali no final de 2020, em 2021, nós tivemos, então, em novembro, final de novembro, apareceu a primeira vacina. Assim, já podia ser testada em seres humanos, né? Então, como por exemplo, quando o Sol ele vai nascer, antes que ele apareça propriamente, já se vê o clarão do Sol, né? Já se vê a presença do Sol. Embora o Sol não esteja ali propriamente dito no campo de visão, já dá para perceber que o Sol está presente. Agora, por exemplo, está tudo claro aqui. O Sol não está no campo de visão ainda, mas já temos assim, luz suficiente para definir que sim, o Sol está presente. Então, quando vai mudar a configuração do ano, em termos para nós, né, da nossa consciência coletiva, que nós estabelecemos como regra de referência a data, né, de também observando o movimento do Sol no zodíaco, né, na aparência, nós temos aí o 31 de dezembro como sendo, né, a referência de mudança. Então, quando acontece essa mudança, antes de acontecer a mudança de um planeta para o outro, o planeta regente, no caso Rahu, vai perdendo a força e o planeta presente, no caso Mercúrio, vai ganhando força, vai sobrepujando. Então, é uma fase, é um crepúsculo de uma transição de um ponto para o outro. Então, no crepúsculo de Mercúrio, a inteligência dos cientistas funcionou, né, conseguiu o download ser completo, e eles então encontraram a primeira fórmula para a primeira vacina. E aí entrou em testes. Quando entrou em 2021, ela já estava sendo assim, aplicada em várias partes do planeta. Tecnicamente falando, o problema do vírus já estava resolvido, quer dizer, já tinha uma solução. Logisticamente falando, os países e os governos não se prepararam para produzir vacinas numa quantidade que atendesse a demanda. Era uma questão de logística, né? Você vai ter uma vacina, automaticamente você precisará de empresas que tenham condições de produzir essa vacina numa escala de massa e rapidamente. Então os governos fizeram hospitais de campanha, mas não ampliaram as capacidades de produção da vacina, das empresas. O resultado foi uma falha logística. Então você tem uma solução, mas não tem viabilidade para liberar essa solução. Então, tecnicamente, nós não temos mais problemas com vírus. O que nós temos é problemas de inoperância administrativa. Basicamente é isso. Recursos tem. O que falta é uma inoperância, uma operância. Faltou, no caso, né? Faltou essa percepção. Vai precisar de produção em escala. Faltou. Então, essa inteligência que faltou devido à fumaça de Rahu cobrindo, está sendo, né, gradualmente resolvida no ano de 2021. Que é a inteligência de Mercúrio. Então, a NASA, no início do ano de 2021, lançou uma sonda, né, uma cápsula para o planeta Marte. E essa cápsula, ela tem o mesmo nome, que é o nome característico da qualidade principal do planeta Mercúrio, que é a Perseverance, né, no nosso caso, perseverança. O planeta Mercúrio, a característica dele é perseverança. Tem até um animalzinho, né, um louva-a-Deus verde, bem verdinho, que chama-se perseverança. E Mercúrio é verde. Então, a qualidade das crianças é perseverança, né? Elas são resilientes, elas sofrem, se adaptam, superam, mudam, ou às vezes elas simplesmente mudam de ambiente, elas vão se adaptando e elas têm a certeza de que viverão eternamente, né? Então, isso é perseverança. O nome da cápsula que foi enviada para Marte chama-se Perseverança, que é exatamente a característica do planeta Mercúrio. E dentro do Perseverança tinha um outro helicóptero, que dois equipamentos
Um se chama a Curiosity, que é curiosidade, que é a característica principal do planeta Mercúrio, que é uma criança de 8 anos de idade. E o outro equipamento chama-se Ingenuity, que é ingenuidade, que é outra característica de criança. Então, todos os nomes que foram escolhidos pela internet, o nome Perseverança, por exemplo, foi eleito o nome mais apropriado. Entre 28 mil nomes disponíveis, o Perseverança venceu, que é a característica de Mercúrio. E os outros, todos relacionados com Mercúrio, Curiosity e Ingenuity, ou seja, ingenuidade e curiosidade. Esses equipamentos, todos eles juntos formam o arquétipo de Mercúrio. E a curiosidade, né, do ser humano que foi lá em Marte. Agora, a notícia fantástica que a gente acabou de receber é a seguinte: esses equipamentos, né, que foram enviados para lá, pela primeira vez na história da humanidade, eles conseguiram produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte. Então é uma pecinha que recolhe a atmosfera, processa internamente e libera oxigênio. E essa pequena pecinha conseguiu produzir oxigênio suficiente para um ser humano respirar na atmosfera de Marte por 10 minutos. Isso quer dizer que um equipamento maior pode permitir que um ser humano respire por 1 hora, um outro mais potente por 1 dia, e um outro mais potente por 1 ano, e outro que pode ser um gerador contínuo onde as pessoas podem respirar continuamente nesse ambiente, o que pode ser facilidades para se produzir alimentos, como por exemplo plantas, transformar isso em água. Em Marte já tem água, então processar a água. Isso quer dizer que Marte é viável para uma possível colonização humana. Isso é uma realidade. A partir dessa experiência é uma questão de tempo agora, né, e recursos. Mas já existe uma esperança aí para o planeta Terra, por exemplo. Nós somos vulneráveis, nós somos uma bolinha de sabão no espaço. E às vezes pedras batem aqui e enfim, danificam tudo. Então, numa situação de emergência, em que um asteroide gigantesco, por exemplo, batendo na Terra para eliminar a raça humana, já existe uma esperança de que o ser humano pode sobreviver num outro ambiente. Por exemplo, tanto a Lua quanto Marte possuem água, né? Foram descobertos a água nesses locais. E a presença de água nesses ambientes significa viabilidade da vida humana, não do aparecimento da vida humana, mas pode-se enxertar ali o ser humano, ou seja, pode-se implantar o ser humano ali. Isso tudo é muito interessante porque assim, o ano, né, que tem relação com o planeta Mercúrio justamente isso, né, inteligência para solucionar problemas, a curiosidade e a esperança de que, né, existe futuro, né, para a humanidade. E é isso, né? Vamos aproveitar esse momento para, quem sabe, não é melhorar a nossa inteligência para entender de uma vez por todas que nascer como ser humano não é a melhor das vantagens. Por mais que nós possamos habitar Marte, ou Saturno, ou Netuno, ou Urano, ou Plutão, ou a Lua, ou até outro planeta em outro sistema solar que não seja o nosso. Por mais que nós tenhamos essas habilidades super, digamos, nível, né, elevado, já é uma condição de evolução da espécie humana, por mais que nós evoluamos enquanto espécies, ainda assim, nascer como ser humano é uma condição ininteligente, não é inteligente. Tá? Por mais inteligente que nós somos, a insistência, a persistência de manter as coisas como estão, ou seja, nascermos como seres humanos, do ponto de vista absoluto, não do ponto de vista relativo, né, do que a gente conversa, como o ser humano não é inteligente sim, ele é muito inteligente, mas do ponto de vista absoluto, nascer como ser humano não é inteligente, tá? É ininteligente, porque sempre que nós nascemos como seres humanos, nós precisamos ter um corpo de carbono que nos obriga, né, humilhantemente a irmos a um toalete ao menos uma vez ao dia para eliminar resíduos, e ele dá muitos problemas técnicos operacionais. Às vezes o sistema neurológico não funciona direito, então dá problemas funcionais no corpo, e às vezes os órgãos também ficam poluídos por substâncias tóxicas,
e isso dá problemas físicos, e às vezes nós próprios bombardeamos o nosso sistema neurológico com substâncias tóxicas, danificando o equipamento e nos tornando pessoas improdutivas, né, e dependentes das demais vergonhosamente, né? E isso é tudo em função de nascer como ser humano. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade para melhorar nosso coeficiente de compreensão de existência, para elaborarmos um plano consciente e produtivo que nos permita não ter mais que nascer como seres humanos e, enfim, vivenciar essa terapia, não é? Que é, assim, ela é funcional e temporária e produz ansiedades. Então, vamos aproveitar, não é, para incrementar a nossa capacidade de termos combustível suficiente para vencer a gravidade que nos prende ao corpo material e nos obriga a nascer e renascer constantemente nesse assim chamado mundo material, que não é nada mais, nada menos que uma simulação ilusória chamada Maya, que é a ilusão que nos obriga a acreditar que realmente nós somos aquilo que nós vemos quando olhamos no espelho, ou seja, o corpo que aparentemente é real, mas que submetido a uma análise mais rigorosa, deixa de ser real e se torna claramente uma substância ilusória conhecida atualmente como simulação. Nos textos védicos, essa ilusão é conhecida como Maya. Tá? Então vamos sair de Maya, vamos nos esforçar para sair de Maya, e o sadhana nos ajuda a isso, tá? Muito bem, pessoal, vamos então dar início ao sadhana, ou aos afundados de Atlântida, né? Para não parecer assim, porque como é um pouco esotérico, então para não criar essa simultaneidade, essa similaridade, eu estou contextualizando, né, para dar o devido valor, para justamente ser na sua proporção real, tá? Muito bem, então acho que está ok, né? Podemos concluir aqui. Nós tivemos aí a presença, não é, da Ana Simões, do Bhakta Gandiva, da Glaucia Mansur, da Helene Braga, da Isabela Guerreiro, da Govinda Lila, da Manuela Mendes, a Márcia Regina Rosas, a Anaíse Serena, a Natália Cervantes, a Thalita Evangelista, a Tula Cipúdio, a Karuna Ji e eu, Devananda. São 8 horas e 54 minutos, sobrou de crédito 6 minutos, tá? Então fica aí na conta, tá, Tula? Você vai notando aí. Da última vez nós já tivemos crédito também, né? Então...